sou feminista. Eu sempre me arrumo antes de sair de casa. Eu não sou feminista. Eu posso cozinhar pra você. Eu não sou uma feminista. Obrigada. Eu não sou uma feminista. Eu posso ver esse vídeo sem ficar ofendida com ele. Eu não sou uma feminista. Eu vejo homens e não me sinto ameaçada por eles. Eu não sou uma feminista. Me preocupo com a minha higiene. Eu não sou uma feminista. Eu uso vestidos e me sinto bem com eles. Acho que eu vou levar isso daqui. Eu não sou uma feminista. Eu não odeio bebês. Se você também não é uma feminista, me siga, Amanda Vettorazzo. E aí, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aí no canal, tamo junto. Valeu pela participação de sempre. Acontece que alguns de vocês aí estão aparecendo nos comentários pedindo para eu falar sobre uma live do MBL ontem, né? Que aconteceu com acho que é o Renan e a Amanda Vettorazzo, que já foi no Redcast inclusive, e eles estavam falando sobre a Red Pill lá e falaram um monte de coisa. Meteram pau na Red Pill, nos incels, falaram que é um conteúdo unidimensional de fracassados e que no fundo os caras querem esposas, etc. E muitos de vocês vieram aqui nos comentários pedindo para eu responder, para eu reagir, porque eles praticamente disseram que Red Pill e feminismo é a mesma coisa. Então assim, antes de mais nada já vale dizer que eu não vou reagir ao vídeo aqui, porque senão vai ficar muito longo, mas eu tenho aqui os principais tópicos anotados e eu vou responder cada um deles, pelo menos os principais que eles trouxeram, né? Porque se eu fizer um react aqui e for refutando cada coisa que eles falaram, vai ficar absurdamente gigante. Então a primeira coisa que vale a pena ser dita é que eu vi o vídeo da Amanda Vettorazzo, né? Antes deles fazerem esse react, porque gerou muita repercussão, muitas feministas atacaram ela e muitos caras da Red Pill também, principalmente dizendo que ela é uma conservadia e que ela é uma feminista de sexta onda. Inclusive a gente já abordou esse tema em vídeos e também com algumas conservadoras cristãs no próprio Redcast, principalmente a Gesiane, a gente comentou isso com ela, deu espaço para ela também falar sobre, ela disse que ela não acredita em sexta onda, para ela só existem duas ondas principalmente, porque essas coisas são reverberações ainda da revolução sexual e etc, mas a gente trocou uma ideia, deixando ela expor o pensamento dela com relação a isso, as conservadias e as feministas de sexta onda. Para quem não sabe, resumidamente seriam mulheres que, principalmente quando são mais jovens, elas vão aproveitar o feminismo no sentido de surfar na onda dele, não necessariamente somente na onda da revolução sexual, algumas podem surfar, e aí quando a janela de transferência está fechando para ela conseguir um casamento, uma monogamia e um marido, né, ela vai se converter, digamos assim, ao conservadorismo aos 45 do segundo tempo e fazer aquilo que o Trunks do futuro chama de mandar o goleiro para a grande área, né? E aí ela vai mandar o goleiro para a grande área mostrando que ela é boa esposa, material para relacionamento, para casamento, uma boa conservadora para você casar com ela. Então essa é a teoria. Sinceramente, cara, eu só não sei dizer para vocês se é sexta, se é quinta ou se é quarta onda, porque já tem, às vezes alguns caras estão falando até em sétima. Então realmente eu fico confuso com relação a isso. Tá, mas eu vou explorar esse tópico aqui mais para frente, só estou antecipando para vocês do que se trata mais ou menos essa história das conservadias ou feministas de sexta onda e assim por diante. São mulheres que surfam nas duas ondas de maneira oportunista, pensando no melhor que elas puderem aproveitar com relação a conseguir o cara mais interessante para casamento e relacionamento possível. Será mais ou menos isso, mas a gente vai explorar isso de maneira sensata, fazendo autocrítica e se responsabilizando também, porque muitas vezes os caras não fazem isso, e é exatamente isso que o Renan quer dizer quando ele fala que é uma visão unidimensional. Eu já cheguei nesse raciocínio sozinho e também encontrei o mesmo termo que ele encontrou sem ter visto esse vídeo que ele fez, esse react. E eu cheguei nesse mesmo termo sobre ser uma visão muitas vezes unidimensional e eu vou explicar para vocês o que quer dizer. Tá, agora, com relação ao vídeo da Amanda Vettorazzo, que ela comenta lá, né, ela faz tipo um meme, digamos assim, né, é um espantalho aquilo ali. Eu vi esse vídeo, apareceu para mim no Insta, né, em algum momento lá, não lembro, no feed. Cara, esse vídeo dela é uma grande besteira. Já vale a pena dizer isso. Eu sou um cara que eu critico bastante feminismo, eu sou muito incisivo, mas isso que ela fez é uma grande besteira e é um espantalho. Essa história de que feminista não toma banho, não usa roupa feminina, não sei o que lá. As feministas que são desse tipo, tá, com relação a apelos e etc, entre outras coisas, mais radicais, é uma parcela menor, não é a maioria. Que as feministas são todas feias e não sei o que lá. Cara, existe isso, mas isso em maior medida é um espantalho na verdade. Na minha opinião, pelo menos. E eu sou um cara que eu bato forte no feminismo. Mas esse vídeo que ela fez é uma grande besteira, uma grande bobagem. Falar que as feministas... Eu conheço várias feministas, inclusive algumas perto do meu círculo social e algumas que já foram minhas amigas, que são muito gatas.
Então isso aí é um espantalho, não existe. E eu bato forte no feminismo, então já vale a pena dizer que esse vídeo dela é uma grande besteira e é um meme. Agora sim, com relação a Red Pill ser uma visão unidimensional, realmente existe essa perspectiva unidimensional, que significa o quê? Principalmente, você tratar meias verdades como verdades absolutas. Tipo as feministas falando que os homens são estupradores em potencial. Algo semelhante a alguns caras dizerem que as mulheres são... que a prostituição não é a profissão mais antiga do mundo, é a vocação mais antiga da mulher, alguma coisa do tipo. Então o que acontece é que alguns produtores de conteúdo e em comentários também têm essa interpretação e fazem essa abordagem unidimensional do conteúdo. Mas você reduzir a Red Pill a isso, somente isso como um todo, é uma análise também unidimensional da Red Pill em si. Existem caras que fazem análises unidimensionais? Existem. Para ele chegar nessa conclusão, eu tenho certeza absoluta que é um cara que em segredo assiste bastante o conteúdo. Porque para ele fazer essa análise que ele fez, ele tem que consumir muitas coisas para parar para pensar e tem que ter assistido alguns vídeos inteiros, mais de um. Então sei do que ele está falando. Porque eu já fiz essa análise semelhante. Existe realmente essa abordagem, mas você reduzir a Red Pill inteira a esse conteúdo unidimensional, que existe sim, alguns produtores que tratam meias verdades como verdades absolutas, é uma perspectiva, uma análise unidimensional da sua parte. É semelhante com as feministas ainda bateram nessa tecla do patriarcado. Né? A maioria dos homens no Brasil são feios e pobres. Né? Tem empregos braçais, ganham mal pra caramba, cheio de dívida, com nome no Serasa, trabalhando que nem um corno, andando de carro velho, financiado que ele vai pagar 3 vezes mais, só usa peça paralela no carro, nunca fez uma revisão, paga um IPVA absurdo, deve ter parcela atrasada, ou os caras que andam de moto velha. Queria saber cadê esse privilégio desses homens, cara. A maioria dos homens no Brasil está nessa configuração. Sim, isso aqui que eu tô falando é meio por cima, porque tem coisa pior ainda que dá pra gente explorar. Que são dados aqui que a gente já cansou de falar 1 milhão de vezes e podem acabar servindo muitas vezes como um tipo de masturbação mental, porque eu não gosto de ficar repetindo eles. Sim, os homens são os que mais estão dentro do número de suicídio, etc. Inclusive brancos. São brancos, na maioria das vezes. Mas eu não vou ficar falando sobre isso, porque senão vira uma briga de quem tá mais fudido e vira uma masturbação mental do caramba. Então eu não vou ficar batendo nessa tecla. Porque para alguns caras é tipo você ficar colocando ópio no cachimbo deles. Eu não quero fazer isso, alimentando isso. Senão o cara vira um coitado, ele fica preso numa bolha. Realmente eu sou um coitado, eu não sei o que, e a gente tá fudido. Não, não é esse o propósito. A Red Pill não é para isso. Para você entender, mas beleza, agora você tem que correr atrás e assumir responsa, e se desenvolver, etc. E arrumar uma solução, cara. Não ficar batendo só e falando em problema, não, beleza. E agora, e o que eu faço? Qual que é a solução? Esse é o conteúdo mais importante. A maioria das mulheres no Brasil também são feias e gordas, né? Não são tão privilegiadas assim não, filho. Sacou? Agora, eu realmente acredito que mulheres muito bonitas são os seres mais privilegiados na história da humanidade, mais até do que criança. Os Red Pill são incels. Cara, isso é mais uma coisa. Tudo isso aqui é minha opinião, beleza, rapaziada? Com relação ao que eu falei também sobre as feministas lá, que a Amanda zoou no vídeo, pra mim, na minha opinião, não é a maioria, mesma coisa incel. Incel é um negócio que é muito exceção, cara. O cara que é incel mesmo de verdade. A maioria dos caras, inclusive na Red Pill, não são incel. Isso aí é espantalho. O que os caras são, muitas vezes, eu acho que isso na verdade é comum entre as pessoas de modo geral, homem e mulher, na Red Pill e fora, feministas também, solteiras e involuntárias. A maioria das pessoas. Primeiro ponto, o que é natural, e ainda bem que tem produtores que já foram muito radicais que falaram isso, porque eu falo, graças a Deus você está mandando isso pro público, eles precisam entender. O que é natural do ser humano, cara, é querer buscar afeto e receber de alguém em troca. E também a questão sexual. Isso é normal das pessoas. Você não é carente, não tem nada de errado com você. Agora, isso é normal. Né? A menos que você seja um cara que você está chorando, desesperado e tal, e realmente você tem algo disfuncional. Né? Mas isso é normal entre as pessoas, no que diz respeito a relacionamentos. Tá? Então existe esse elemento desse solteirismo involuntário entre as pessoas. E com muitos homens, inclusive na Red Pill, é a mesma coisa. Ou seja, é aquilo que eu comentei naquele vídeo, né? Para muitos caras, o tipo de mulher que o cara se relacionaria, tá? Que ele olha e fala assim, cara, essa garota aqui seria bacana ser namorada, etc. e tal. Normalmente com capital moral mais conservador, que é aquilo que eu falei, é muito complicado hoje em dia, na minha opinião, acho que por homem é mais ainda, encontrar uma mulher, graças ao progressismo, feminismo, etc., eu culpo eles mesmo, encontrar uma mulher que tem um capital moral mais perto do conservadorismo, não necessariamente quer dizer que essa mulher é ultraconservadora, virgem, ela usa só roupa recatada, coberta até os joelhos. Calma que eu vou chegar lá. Eu estou falando sobre, e também não quer dizer que só existe capital moral conservador. Tem pessoas que para elas, na verdade, mais interessantes são pessoas com uma
forma de pensar mais progressista, é uma opinião delas. Mas para muitas vezes esses caras eles têm interesse no capital moral mais conservador, e é difícil encontrar uma mulher assim e com um capital erótico atraente para ele também, disponível e que quer ele de volta. É um negócio que é bem complicado de acontecer. E, consequentemente, esse cara meio que se torna solteiro involuntário. Desse tipo de mulher, em partes. É aquilo que eu falei, rapaziada, presta atenção, eu já disse isso. Vocês viram que eu comprei microfone novo, né? O que acontece, cara? Não tem essa mentalidade binária que as coisas ou é uma coisa ou é outra. Mesma coisa com essa questão, ou é conservadia, feminista, vagabunda, puta, ou é santa, conservadora, virgem, recatada do lar 10/10. Cara, não é preto no branco as coisas, cara. Isso é importante vocês entenderem. Então, em partes, os caras são solteiros involuntários. Entretanto, através disso, os caras aprenderam a desenvolver aquilo que eu falei, começaram a especular um valor em cima disso, começaram a ver, mas isso aqui é bom, mas isso aqui pode ser bom, mas isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu tô fazendo. Se eu tivesse casado ou namorando, né, com uma bruxa em casa que fica me atormentando, eu não conseguiria estar aproveitando a vida dessa forma? Opa, então quer dizer que isso aqui é legal. Então muitas vezes, de um solteirismo involuntário, os caras estão meio que aprendendo a se tornar, em maior parte também, solteiros voluntários. As coisas podem existir em conjunto. Você não precisa ter uma ou outra e serem anuladas. Então muitas vezes os caras são solteiros involuntários que aprenderam e estão agora sendo, na verdade, solteiros voluntários. Tá, a sexta onda e a questão das conservadias. Qual que é o principal negócio que vocês têm que entender? Realmente existe essa perspectiva dessas mulheres que aos 45 do segundo tempo surfam na onda do feminismo e vão mandar o goleiro para a grande área. Mas aí que vem a visão unidimensional, rapaziada, que ele quer dizer que é um fato. Porque quando alguns caras falam às vezes, não, se a mulher mostra o dedão do pé, ela é feminista. Se a mulher mostra, se ela usa burca, mas ela usa lápis no olho, é feminista. Tudo bem, vamos supor que seja do feminismo, eu entendo. Acho que até a Pietra elabora essas coisas. Calça jeans, ela vai num nível muito, muito na raiz mesmo. Porque também, qual que é o nível de conservadorismo que você tem? É aquilo que eu já falei, cara. Para exigir, você tem que oferecer primeiro. Então, realmente, nesses caras que tem esse elemento na Red Pill, mas não é o todo, com essa perspectiva unidimensional, parece que os caras são, cara, o Dalai Lama. Falou, rapaz, você deve ser muito conservador. Por que não? Se a mulher usa chinelo, se ela pinta unha, se ela usa batom, eu falo, tudo bem, é coisa do feminismo. Ok, mas você também surfou em muita coisa do feminismo, principalmente na onda da revolução sexual, no que diz respeito a sexo sem compromisso. Entre outras coisas, forma de se vestir também. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, é o que eu já falei, cara. Por isso que eu trouxe aquela régua uma vez de mulheres que às vezes são muito progressistas e de mulheres que são muito tradicionais. E tem aquelas que estão no meio que são mais convencionais, digamos assim. Eu já falei, cara, eu não sou um cara ultraconservador, mas eu também não sou o filho da André Surak. Isso aqui também é uma régua. Então, peraí, cara, tudo bem. Exemplo, a Amanda Vettorazzo, sei lá, é uma conservadia e etc. Mas é que às vezes alguns caras falando disso parece que vocês são, cara, o homem mais conservador que já pisou na face da Terra. Será que você tem esse conservadorismo para oferecer que você tá cobrando? Porque realmente os caras criticam tantas coisas que a única coisa que sobra, se você fizer uma matemática básica, eles não estão dizendo isso diretamente que eles querem. Mas o que eles criticam, entendeu? Se a mulher ela já teve CLT, ela é feminista. Mas tipo assim, e aí tipo fica um negócio que você fala, caralho, mano, a única coisa que sobra é uma mulher virgem, 10/10, linda, recatada e do lar, né, jovem, que só tem olhos pra você. Se você, tipo, fazer por eliminação. Beleza, é o seu direito, mas tudo bem. Mas, cara, você tá nesse nível pra meio que merecer isso? A pessoa que tá dentro aqui desse parâmetro convencional, como eu disse, né, eu não tenho moral para exigir esse nível de conservadorismo das mulheres. Mas como eu falei, eu também não sou o filho da André Surak. Então acho que às vezes o cara tem que prestar atenção, cara. Tudo bem, a Amanda é conservadia, não sei o que, beleza, surfou na onda do feminismo em vários sentidos, olha isso aqui. Tudo bem, não vou dizer que é mentira. Sexta onda, beleza. Mas e você, cara? O que você é conservador nesse nível para criticar, para ser fiscal de conservador delas? Tem caras que são, mas a maioria a gente sabe que não é. E falta esses caras terem essa segunda visão, essa visão justamente o quê? Bilateral. Olhar pra mulher, beleza, deixa eu ver, mas deixa eu olhar pra mim agora também, né? Pra eu fazer essa comparação. Tamo junto? Então é isso, minhas costas já tá doendo aqui, cara. Eu treinei costas hoje, então tá complicado. Vou encerrar o vídeo por aqui, valeu, até a próxima.